Então, novamente, obrigado aí pela presença de todos. Eu agradeço aí, né? Eu sei que o tempo é um dos itens mais importantes que a gente tem hoje, que é complicado, né? A gente ter aí um espaço. Mas agradeço aí a presença de todos que estão aqui. Estou falando aqui diretamente do nosso escritório, da nossa sede. E hoje, né? E estou aqui junto comigo, como eu já sempre apresento, o Miguel, que é o nosso engenheiro aqui da SolarWinds, que sempre nos acompanha nas nossas apresentações. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio, sou diretor executivo aqui na Aken, né? Responsável aqui pela toda a parte estratégica da empresa, né? E a gente vem fazendo essas sessões, pessoal. Hoje já é, se eu não me engano, acho que já é a quarta sessão e com foco muito específico em User Device Tracker, né, que é uma funcionalidade do nosso produto completo, Observability Self-Hosted, o nosso grande parceiro da SolarWinds, né? Temos também o Log Analyzer e também o IP Address Manager. Então, o foco são nessas três soluções hoje. Eu espero é que todos aproveitem bastante. E para esse evento aqui, a gente tem uma pequena novidade, né? Normalmente a gente pede para que todo mundo interaja, isso é extremamente importante. E novamente eu reforço esse convite para que todos interajam com a gente durante a sessão. É mais um bate-papo, né? A gente tende a fazer dessa forma, acho que é um cenário mais interessante, ou seja, a gente vai interagindo aqui, eu e o Miguel, com algumas questões relacionadas a cada módulo, a cada funcionalidade dessa. Se alguma coisa não ficar muito claro para vocês, ou se algo não ficar muito informativo, conta com a gente aqui, questiona, manda questões aqui no Question and Answers ou no próprio chat. A Marina, que é do nosso time do marketing, ela vai estar nos apoiando durante toda a sessão e a gente vai respondendo. E a novidade dessa sessão é que ao final dessa sessão a gente vai fazer um quiz, né? Então a gente vai ter aqui uma brincadeira com vocês. Então eu peço e espero que todos fiquem com a gente até o final. Prestem bastante atenção aí na explicação, né? Existem algumas questões que a gente vai fazer no final desse evento aqui. São poucas questões, na verdade, tá, pessoal? Até para não assustar muito, são só 6 questões, tá? Sobre o que a gente está abordando hoje. E quem conseguir ter a maior pontuação aí na nossa brincadeira, a gente depois vai entregar com todo um prazer aí uma Echo Dot no final do evento. Então, novamente sejam bem-vindos. Miguel, muito obrigado novamente pela tua presença, Marina aí pelo apoio de sempre. E vamos lá, né? Falando um pouquinho da empresa, né, pessoal? A Aken existe desde 2004, então a gente já tem uma longa jornada aí atuando no mercado de tecnologia. E eu vou passando aqui os slides de uma forma um pouco mais rápida para a gente poder estar focando no que interessa hoje da apresentação. Mas só para vocês terem ordem de grandeza, a empresa existe há mais de 20 anos, né? Nós temos aí atualmente um volume de 280 clientes, estão beirando aí quase 290 clientes ativos, ou seja, que consomem nossos produtos, nossas soluções e nossos serviços, né, ano após ano. A empresa ela é sediada aqui no Brasil, que é da onde eu estou falando, né, aqui no nosso escritório, aqui em Barueri, na cidade de Barueri, e ela tem também outras unidades de operação, tanto na Europa, que atende em outros países também, mas na Europa especificamente existe um ponto lá que atende todos os países da língua portuguesa, desde Portugal e países que falam também português ali na região da África, tá? São mais de 1.000 projetos que a gente já executou e já implementou na nossa base de clientes, mais de 180 serviços profissionais aí dedicados também que a gente já realizou. Essa parte de licenciamento, né, a nossa consultoria começa sempre aí, mas eu prefiro usar a nossa outra mandala na apresentação, que é essa que fala um pouco mais sobre como que a gente atua, né, no nosso serviço e na nossa prestação de serviço. Então, hoje, pessoal, a gente começa sempre com um trabalho de assessment, né, dentro da nossa base de clientes, e dentro de novos clientes também, tentando entender a necessidade de cada um. Aqui na Aken, todo mundo tem, né, esse conceito de entender a necessidade, com base nisso, entregar uma solução que de fato faça sentido para o negócio da empresa que a gente está atuando, e não única, exclusivamente ser um move box, né? Ou seja, só ficar vendendo licenciamento. Nunca foi essa a nossa intenção, a gente sempre trabalhou mais voltado a atender a necessidade, especificamente ainda nesse mundo de monitoramento, com a própria SolarWinds, que é o nosso principal parceiro aqui, né? Então, hoje a gente não enxerga só a necessidade de, putz, eu preciso monitorar uma porta de dispositivo, eu preciso entender que IP que eu estou utilizando ou não, preciso enxergar um pouco melhor a questão de logs, etc. Não é só isso. A gente entende a necessidade, vê o que de fato faz sentido, né, para poder integrar as funcionalidades dos produtos, expandindo também, conectando com as ferramentas atuais do cliente.
para que leve algo que seja realmente palpável, e baseado na necessidade do negócio. Cada negócio tem a sua especificação, então não adianta a gente ter algo só único, né? Ou seja, uma única forma de licenciar, uma única forma de entregar o produto e não ajustá-lo com a necessidade e para trazer o resultado que as empresas precisam. Então, o objetivo aqui sempre foi esse, né? Então, a gente começa com o assessment, depois a gente passa aí por todo o trabalho de implementação, né, dos nossos serviços profissionais, onde a gente trabalha com escopo fechado, né, projeta, né, a entrega da licença em si, do produto em si para o cliente final. Depois a gente faz também a parte do suporte. Hoje aqui a gente começa no nível bronze e vai até o diamante, passando por diversas fases, né? Prata, ouro, etc. Cada um desses níveis possui um tipo de atendimento específico, possui um nível, né, de atendimento específico até a chegada do último nível, que é 24/7, customizações de portais, né, integrações entre ferramentas, de maneira agnóstica aí a tecnologia utilizada pelas empresas, né? Falando um pouquinho sobre parte de treinamento, né? E já falando sobre a novidade, né? Nós sempre oferecemos treinamentos, né, pessoal, para a parte dos nossos clientes em relação ao que a gente oferece, ou seja, toda a parte de produtos da própria SolarWinds ou dos fabricantes dos nossos parceiros que a gente atua. A gente oferece treinamento on-site, remoto, de forma tradicional, né? Porém, mais recentemente, a gente está numa empreitada, que é o nosso Hacking Academy, que em breve vocês vão conhecer um pouco melhor. A ferramenta ela está evoluindo dia após dia, né? Daqui a pouco ela vai estar disponível para o mercado. E é uma solução bastante interessante, onde a gente pretende ter um EAD, ou seja, você vai ter a possibilidade de adquirir o curso em conjunto com a Aken, dos nossos profissionais certificados pela SolarWinds, fazer o curso, fazer a sua prova, fazer a parte de certificação e também receber um badge para poder estar utilizando nas suas mídias sociais, aí demonstrando conhecimento profundo e técnico sobre todas as soluções que a gente oferece. Treinamento completamente em português, né? E vai ser um acesso bastante fácil e tranquilo aí para quem tiver interesse, né? Esse treinamento ele vai ser utilizado tanto para o usuário final, para a pessoa que quiser se capacitar, mas ele também vai poder ser adquirido por corporações, por empresas que são a maior parte dos nossos clientes, né, B2B. Então, vai poder estar adquirindo, né, uma quantidade de acessos para o Hacking Academy, onde você vai poder ter alguns dos seus colaboradores acessando a plataforma, se certificando e também a gente vai te dar acesso a fazer a gestão dessas certificações dos seus próprios colaboradores. Então, essa é uma ferramenta bastante interessante que já em janeiro está indo para o ar e aí a gente vai estar apresentando e fazer uma apresentação específica sobre isso para vocês. Espero que vocês gostem dessa novidade também. O Action Observability Journey, o Journey é o que que é? Nada mais é do que um framework de atuação, onde a gente, com base na nossa experiência de mais aí, só com SolarWinds, tem mais de 11 anos, né, essa experiência, a gente entende qual é o nível de maturidade que a empresa se encontra, desde o nível onde ela apenas adquiriu a solução, né, e ela está ainda implementando aquilo, até o nível de um monitoramento, ou o que a gente chama hoje de observabilidade, completamente autônomo, né? Então, isso vai ser algo que a gente consegue entregar através desse framework de serviço. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, aborde um dos seus contatos comerciais aqui dentro para a gente poder estar falando um pouco mais sobre isso. O Walk and Watch, pessoal, o que que é isso? Nada mais é do que é o que a gente chama de MaaS, Monitoring as a Service, ou seja, a gente tem dentro da nossa infraestrutura em cloud, né? No caso aí a gente utiliza aqui Azure, onde a gente tem a ferramenta implementada, né? No caso, ela é totalmente baseada na tecnologia SolarWinds também, por ser o nosso principal player. E a gente consegue estar provendo aí um serviço de monitoramento como serviço baseado em nós, ou seja, hoje eu tenho 100 nós, eu tenho 1.505 nós, eu tenho, sei lá, 310 nós, etc. A gente consegue colocar essa sua necessidade dentro da nossa infraestrutura, e aí com isso você ganha algumas facilidades, ou seja, você não precisa se preocupar com a parte de infraestrutura, licenciamento Microsoft, gestão de banco de dados, time para poder estar gerenciando a plataforma, etc., porque isso vai estar sendo gerenciado por nós, né? Então, é uma grande possibilidade aí, uma grande oportunidade que se há também para poder ter esse serviço como monitoramento, né, como serviço. Em breve também, não vou ficar entrando muito em detalhe, mas a gente está construindo a nossa inteligência artificial, nosso AI, que vai estar conectando diversas tecnologias de uma maneira bastante
nativa, vai ser bem interessante isso, onde a gente pretende ter funcionalidades de chatbot conectado com as tecnologias de monitoramento em todo o mercado. Então, em breve a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso também. E essas são algumas das novidades aí, e como que a gente presta a parte de serviços aqui na Akin, tá, pessoal? Alguns dos nossos principais clientes são diversos setores distintos, né? Desde a parte alimentícia, a parte de energia, né? Indústrias e etc., farmacêutico e tudo mais, né? Então, só para vocês terem um pouco de ideia aí do que a gente hoje atua, né? Um pouco do nosso reconhecimento, hoje a gente já possui mais de 7 troféus, né? Cada ano que passa, desde 2022, a gente é reconhecido pela SolarWinds como principal parceiro deles aqui na região do Brasil. Então, isso só indica aí que a gente tem essa capacidade, essa condição técnica de poder atendê-los da melhor forma possível, né? A gente tem aqui uma equipe bastante qualificada, não só na parte comercial, na parte técnica, principalmente na parte técnica, para atendê-los em qualquer tipo de necessidade através aí dos nossos serviços, né, tanto de implementação quanto também a parte de suporte e gestão aí do negócio, tá? Pessoal, agora eu vou passar a bola aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena introdução, passar a bola aqui para o Miguel, para a gente começar com o nosso primeiro tema. Lembrando, hoje é sobre User Device Tracker, vamos falar bastante também sobre o Log Analyzer e o IP Address Manager. Então, Miguel, vou passar aqui vou parar de projetar uma tela para você tocar aí do teu lado, e aí a gente vai já começar aqui com algumas questões. E Nina, tem algum ponto, Marina, tem algum ponto para a gente poder abordar aqui com o time? Opa, não, por enquanto tudo certo. Então, tem um pessoal aqui pedindo o conteúdo que a gente vai mandar depois. E mandei aqui no nosso chat os nossos canais, como participar. Por favor, usem o Q&A. E vamos nessa, gente. Bora, Miguel, bora, Hélio. Perfeito, bora lá então. Aí você está vendo a minha tela? Sim, estou sim, estou sim. Tudo certo aqui, pessoal. Vamos nessa. Quem não estiver vendo, por favor, me escreva, tá? Estou aqui atenta a vocês. Quiserem perguntar também, eu vou pausar. Então, vamos lá. Perfeito, perfeito. Deixa eu só colocar então, o primeiro ponto, né, que acho que é o principal questão aqui. Miguel, vamos lá. Começando com o User Device Tracker. O que que é e o que que faz o User Device Tracker? Bom, então, o User Device Tracker tá, é parte da observabilidade, tá? Muito dos webinars que a gente fez, tá? Fomos falando de diferentes módulos, nesse caso daqui estamos com o ET, que ele é parte, tá, da observabilidade. Então, o que ele faz, tá? Como o nome fala, é uma ferramenta, tá, que está desenhada para fazer um segmento dos dispositivos, portas, usuários que estão conectados dentro da rede, tá? Então eu posso entender, por exemplo, a locação onde que ele está, uso de um porto específico, atividades. Então, para um administrador fica muito mais fácil o entendimento, tá? Da onde que está esse dispositivo e qual é o uso que ele tem. Então, não somente isso, senão que ele chega a nível do roteador, de switches, de diretório ativo. Então, é muito mais fácil, como estamos vendo na tela, tá? Saber exatamente quantos nodos eu tenho, quantos são os fabricantes, dispositivos que não estão listados dentro da minha rede. Então, é uma forma mais fácil de entender meus dispositivos que estão dentro da rede e fazer um segmento de como ele está. Fica mais fácil aí, Hélio? Perfeito, perfeito, perfeito. Não, com certeza, com certeza. Miguel, vamos então para a próxima, então, né? Sobre User Device Tracker ainda. Como que ele analisa, né? Portas associadas aí à rede, especificamente. Então, olha só, aqui eu tenho tá, o UDT, tá? Então aqui eu posso entender meus nodos. E, por exemplo, se eu quero entrar em um Cisco especificamente, tá? Eu quero, por exemplo, saber como ele está funcionando, tá? Ao nível do descobrimento, a gente utiliza, por exemplo, o SNMP, a gente utiliza ISNMP. Mas, por exemplo, se eu venho para, por exemplo, esse nodo daqui, onde eu preciso de entender as portas que eu estou usando, tá? Fica muito mais fácil o entendimento. Espera que eu volto para trás. Que eu quero mostrar uma coisa bem específica. Por exemplo, essa daqui.
Então, por exemplo, aqui nesse caso, tá, eu tenho esses dispositivos onde é muito mais fácil para mim entender os detalhes dele, tá? Por exemplo, a conexão, quanto tempo é que ele está conectado, se ele está conectado, por exemplo, a um access point, qual é o nodo, a porta, o tipo de conexão, se é direta ou indireta, e as conexões que esse dispositivo tive no tempo, tá? O SSD, o access point, por exemplo, detalhes, tá? Que ele está vindo com outra também ferramenta que é o IPAM, que vamos falar daqui a pouco, tá? Onde eu posso ter a parte do IPAM, que são os endereços IPs, posso saber em cores se ele está usado, não está usado, posso saber se ele está sendo, se ele agora está conectado, qual é o nome do hostname. Então, é um pouco, tá? O segmento do esse dispositivo, mas entender também, tá? Toda essa informação que estamos vendo na tela, sem necessidade de ir para o dispositivo. Perfeito, perfeito. Posso fazer uma pergunta aqui? Sim, Claro, vai claro. lá. Olha, o Maurício Cruz está perguntando como procurar um dispositivo pelo MAC IP ou hostname no UDT, no User Device Tracker. Então, aqui em cima você pode procurar por um endereço IP específico, tá? Se eu vou copiar esse daqui e eu copio esse endereço IP, tá? A gente vai procurar por um endereço IP diretamente aqui e vamos entrar a toda essa informação, tá? Mas é aqui em cima onde você vai ter essa pesquisa do que você precisa, já seja endereço IP, nome do dispositivo ou MAC. Bacana. Maurício, respondido? Fala aí com a gente. Vamos lá, deixa ele. Se tiver alguma pergunta ou se não tiver ficado claro, escreve aqui pra gente. Vamos embora, vamos nessa. Bora, vamos lá então. Miguel, outro ponto aqui, mais voltado é a questão de domain controller, né? Como é que o user device consegue ajudar a gente a analisar os eventos relacionados ao domain controller? Bom, então, como eu falei, tá? A ferramenta, o modo de conexão que a gente tem, tá? É o SNMP ou ISNMP. Mas, especificamente para diretórios ativos, tá? O Domain Controllers, a gente vai conectar nesses dispositivos e vamos a trouxer essa informação que está aqui embaixo. Os logins que aconteceram diretamente nesse Domain Controller, tá? Então, eu posso fazer uma analítica, um historial, tá? De quantas vezes X quantidade de dispositivos se conectaram, tá? Nesse domínio, os usuários que foram conectados. Mas, então, não é somente que a gente chega ao nível do roteador, ao nível do switch, ou de endpoint, sino que também com o diretório ativo eu posso ter essa informação, tá? Entender os dispositivos e quantos usuários se logaram, né, com esse endereço IP ou com esse MAC-adresse. Perfeito, perfeito. Pessoal, ficou claro todos os pontos abordados até agora sobre User Device Tracker? Se tiver alguma questão, a gente pode já tocar agora, ou a gente já pode já avançar para a próxima ferramenta aí do dia também. Miguel, tem algum Antes ponto de a mais que você continuar, queira adicionar sobre a parte de User Device? deixa que eu vou Sim, falar sim, uma sim, vai coisa lá, vai lá. importante. Então, não somente tá, que a gente vai a fazer esse segmento, sino que temos três formas tá, de utilizar a ferramenta. Ponto número um, tá, eu vou ter o dashboard com toda a informação, eu posso fazer um inventário do dispositivo tá, e também de usuários. Então, nesse caso está aqui, se eu quero saber, por exemplo, um vendedor específico, por exemplo, vamos a falar de Azure, tá, ou Apple, aqui vou ter todas as máquinas que estão com Apple, aonde ela está conectada, tá? Seu endereço IP, o hostname, tá? Aonde ela está conectada e também tá toda informação que seja relacionada com os detalhes da porta, quantos endereços IP ela tem, velocidade e o historial. Então, é um pouco em profundidade. O que eu estava falando que quando a gente tem aí a parte da observabilidade, utilizando com outras ferramentas, todas mexem juntos e aí eu posso ter esse inventário dos dispositivos, mas também inventário de usuários, onde eu vou saber exatamente o nome do usuário, tá? É o MAC address, última vez que ele se conectou, e daqui eu posso fazer esse segmento, tá? Com essa informação que estamos vendo aqui na tela. E aqui com informação dos logins, tá? Para saber exatamente quando é que ele se logou. Então, é uma ferramenta de segmento muito completa que mistura tudo que tem dentro, por exemplo, do IPAM com o DT. Então, é muito importante de ter essa ferramenta. Show de Boa. bola, show de bola. Escuta, Tem algum ponto? tem um ponto aqui do Maurício.
Ele pergunta se é possível gerar um relatório de todos os dispositivos conectados em portas trunk. 100%, 100%. E sempre temos que lembrar, tá, que a ferramenta, tudo que seja a parte dos relatórios, a gente captura essa informação. Por quê? Porque tudo que o UDT vai capturando, ele guarda dentro do banco de dados para mim fazer um historial do que aconteceu e depois eu posso tirar um relatório diretamente do que eu preciso com o UDT para que seja mais fácil ter essa informação. Mas sim, 100%. Então, por exemplo, a capacidade do DT, portas que não estão sendo usadas, ou, por exemplo, o e-report. Então, eu posso executar diretamente aqui o relatório. Vamos esperar só um minutinho. Aqui eu vou ter toda a informação que seja a nível do endereço MAC, qual é a companhia ou fabricante que temos. E se eu faço um clique nesse endereço MAC, eu vou trazer essa informação, mas 100% possível. Ótimo. Ponto importante que eu vi o relatório ali, né, Miguel? Acho importante a gente comentar sobre isso. A parte de export do relatório, a entrega dele é totalmente customizada, né? Ou seja, você consegue ajustar, mudar logo e etc., para poder mandar isso daí para time internamente, certo? Claro, se você está vendo aqui em cima, temos Edit Report. Com Edit Report eu posso agregar mais informação, tirar informação, tá? Ajustar exatamente para o que eu preciso e daí eu posso exportar para um Excel, tá? Para isso aplicar para outra aplicação, por exemplo, ou também se eu preciso de mandar com um PDF, mas a coisa importante é que se eu mando para meu time e eles têm que fazer uma investigação específica, tá? Já o relatório vem com um link onde eu faço um clique e daí eu vou diretamente para esse dispositivo. Perfeito, excelente. Ou seja, é clicável, né? Não é aquela coisa morta, né? Você consegue receber e navegar e ir até a plataforma poder analisar um pouco mais profundamente. Certo? Tudo pronto, não temos que Perfeito. fazer nada. Ótimo. Tá. Pessoal, algum ponto específico aí sobre o user device, Nina, que apareceu? Não, o Maurício falou, ó, acho que respondeu. Maurício, tá tudo certo aí? Se tiver alguma outra coisa, manda pra gente que a gente coloca aqui, tá? Vamos nessa. Importantíssimo a participação de vocês, a ideia é essa. A gente está aqui no workshop ao vivo, então, por favor, façam perguntas, tá tudo certo. Depois vai ter um quiz aí para ver se vocês entenderam direitinho, mas estamos Exato. totalmente 100% à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, tá? Vamos nessa. Excelente. Obrigado, Nina. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, falando um pouquinho agora sobre o Log Analyzer, né? Miguel, acho que a gente já abordou bastante coisa sobre o User Device Tracker. Tem mais algum outro ponto que você gostaria de comentar ou não? Podemos avançar? Vamos avançar. Vamos lá. Então, como que o Log Analyzer, Miguel, ele centraliza logs, né, de diferentes origens e facilita a identificação de eventos anormais aí dentro da rede? Então, importante, tá? Tem muita gente que acha que o Log Analyzer é um CIEM. Não, não é um CIEM, tá? É uma forma simples que a gente tem de fazer análises de diferentes formatos, tá? E ter tudo numa mesma solução, nesse caso, SolarWinds Observability. Então, como é que eu capturo? Eu vou utilizar protocolos, por exemplo, Syslog, SNMP Traps, Flatlog faz utilizando um agente. Então, eu posso instalar esse agente no servidor, tá? Ou eu posso trazer informação com Syslog de meus dispositivos da rede. Eu vou trazer essa informação, eu vou estandarizar toda essa informação. Então, não importa de onde evento está vindo, todos serão iguais, tá? Eu posso taguear eles, mas a parte importante, tá? Eu tenho a severidade, tá? O level, que eu posso configurar essa da forma que eu precise, a informação específica, mas o mais importante para mim é que quando eu detecto o log, que para mim é importante, tá? Diretamente daqui eu posso navegar até esse dispositivo que está com problema. Então, aqui vou entender de que meu Linux tá crítico, porque tem problemas, por exemplo, de perdas de pacotes, tá? Porque não tem conectividade. Então, eu, de um só log, eu posso entender que eu não tenho conectividade com esse dispositivo, tá? Onde eu vou navegar para aí e fazer a investigação que eu preciso de ter. Por exemplo, falta de memória, o link não está funcionando, ele está caído. Então, com todos esses webinars que a gente fez no passado,
Sim, entendendo como é que é a rede, como é o aplicativo. Agora, com logins, eu posso fazer todo esse mundo com uma sola consola e partindo de um login, faço análises que preciso. perfeito. Como a ferramenta ela se integra, né, completamente, é aquilo que você comentou, né? Desde aquele ponto específico que você recebeu, dentro daquele pote, você vai para outro dado que chega, por exemplo, de User Device Tracker, você pode ir para o Log Analyzer, do Log Analyzer você pode ir para o Virtualization Manager e por aí vai. São diversas funcionalidades completamente integradas, né? Isso que é interessante. Está tudo junto. Então a gente está olhando, está escutando tudo. Só tem que configurar a forma que eu vou capturar informação. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse dispositivo onde eu vou ter informação que um túnel não está funcionando bem da VPN, por exemplo, e está vendo aqui Uhum, que fala do Netman. Então aqui eu posso saber que o Palo Alto está com problemas. uhum, Então, toda essa informação que eu estou ouvindo, e o melhor é que também eu posso taguear esses eventos. Então, eu posso saber que eles são do Windows, são do dispositivo de sim, rede, ou eles são da outro lado, tá? Então, dessa forma, tá? Fica muito mais fácil para a gente entender partindo de um evento que acontece, ter toda essa informação. Além das alertas, claro, mas importante é que se eu quero ter toda essa informação para exportá-las, tá? Ou, por exemplo, para ter um live mode, onde eu posso olhar todos os eventos que vão acontecendo na hora, eu tenho essa possibilidade. Mas não é para confundir que essa ferramenta não é um SIEM, é muito parecida, tá? Mas tem algumas limitantes. Por exemplo, são 1.000 eventos por segundo que ela pode capturar, tá? É uma forma mais fácil, tá? De fazer uma analítica do evento, tá? E atacar o problema de forma rápida. perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Pessoal, até o momento aqui, algum ponto específico sobre o Log Analyzer ou podemos avançar? Vou avançando aqui para os próximos tópicos, mas fique à vontade de mandar questões. Nina está acompanhando isso daí direto junto com a gente. Mas vamos Opa, lá, Miguel. peraí, Tem algum peraí. ponto? Espera, ok. Para, para, Vamos para, lá, para, para. Vamos, para Ah, então, pronto. só um pera, minutinho. garoto, pera, garoto. Olha só. Diomed Policarpo fez uma perguntinha aqui. É necessário alguma licença adicional para ter o Log Analyzer ou faz da licença standard do SolarWinds? Quais são os métodos de são duas perguntas, tá? Então, a primeira, se é necessário alguma licença adicional para ter o Log Analyzer? E a segunda, quais são os métodos de coleta dos logs? Bora lá. Bom, bem gráfico, bem fácil de entender, como o meu português. Bom, aqui temos, então, a parte amarela, tá? Essentials, tá? Com Essentials, você já tem incluído o Log Analyzer. Então, você vai ter todos esses módulos habilitados, a parte da rede, aplicativos, UDT, IPAM, que vamos ver agora depois, tá? E a parte do telefones IP e o Log Analyzer. Então, com Essentials, você já estaria coberto com a parte dos logs. Se daí você vai para Advanced, tem tudo que está no amarelo, mais isso que está no azul, que é a parte da configuração de dispositivos de rede, análise de tráfego, configuração de servidores e virtualização. Você pode comprar sozinho? Também poderia, tá? Mas o importante é que você vai ter observabilidade com Essentials coberta a parte da rede e a parte do EDT e também com Log Analyzer. Métodos de captura. Bom, a gente vai utilizar o Syslog, tá? Só tem que apontar para o dispositivo e a gente trouxe essa informação. Eu posso utilizar o SNMP Traps dos dispositivos de rede, tá? Ou mesmo colocar um agente, tá? Dentro do servidor e daí trouxer essa informação. Fica claro? Excelente, Miguel. Tem mais algumas perguntas aqui. Hoje o pessoal está maravilhoso, está Ótimo. interagindo bastante aqui. Bom, Vamos lá. falamos aqui no Diomed, o Diogo que tinha perguntado dos métodos de coleta, o Igor está perguntando se é possível extrair o arquivo de log ou ele fica permanentemente no banco de aplicação, da aplicação. Aí temos export, tá? Então, quando eu vou para export, eu posso exportar essa informação em PDF, Excel, como eu precise, diretamente daqui. Eu posso selecionar em dias, em horários específicos, só tem que ir para aqui em cima, export. Maravilha. Bom, Rafael.
Sobre a retenção dos logs, eu posso aumentar até quantos dias? Você pode chegar aqui, por exemplo, você está vendo aqui na última hora, mas aqui você tem até os últimos 30 dias. Então, você pode capturar essa informação por 30 dias. Poderia ser mais? Sim, mas você vai precisar de modificar algumas coisas assim no back-end, mas seria possível. Mas, por default, é 30 dias. Maravilha. Rafael, tá respondido? Aê, respondidaço. Obrigada. Valeu aí, Miguel. Valeu, Mais, Nina. Vamos lá. mais Mais uma, uma? mais uma Vamos do lá, vamos lá, Diogo vamos lá. aqui, ó. É possível usar o Log Analyzer para correlacionar eventos? Eu acho que a gente tem essa na sequência aí, hein? Poderia, claro que sim. Você poderia aí selecionar um horário específico, tá? Do dia específico, ou também você poderia ir para settings, que aqui não está habilitado. Então, você pode correlacionar eventos que você precise, que sejam de A a B, que está habilitado. Então, eu vou para criar, e aqui posso criar uma nova regra e daí ter essa correlação. Assim seria possível. É isso, pessoal. Vamos nessa. Tudo respondido. Show de bola, show de bola. Pô, obrigado aí pelas perguntas, pessoal. Vamos interagindo bastante. Miguel, até onde chega o Log Analyzer? Ele vai chegar, tá, até o nível que o evento seja capturado, tá? Se é por syslog, toda a informação que o dispositivo tá trouxendo, tá? Por exemplo, quando eu tenho um syslog, eu tenho que configurar o meu dispositivo de rede, por exemplo, que o dispositivo vai guardar informação numa locação específica, nossa ferramenta vai chegar a essa pasta e vai trouxer essa informação, tá? Então, a informação que o dispositivo dá é o que eu vou trazer, eu vou trouxer. Perfeito, perfeito. Ótimo. Algum ponto específico sobre isso, pessoal? Que vocês queiram abordar ou podemos dar sequência? Tem aqui uma pergunta do Rafael. Boa. De alguma forma, ele consegue me falar os dispositivos que não estão enviando os logs? Você poderia sim, você poderia nessa maneira criar uma regra, tá? E nessa regra que você pode criar aqui, seriam as condições, e nas condições você poderia agregar, por exemplo, que o agente não está funcionando, ou que o dispositivo não está mandando informação. Então você poderia criar regras e condições, além de ações. Mas você poderia fazer isso, claro. No modelo Diogo agora, gente. No modelo self-hosted, on-premises, existe alguma limitação de ingestão dos logs? Sim, 1000 eventos por segundo, tá? 1000 EPS, 1000 eventos por segundo. Aê, maravilha. Obrigada, Miguel. Vamos Tá? nessa. Obrigado, Nina. Vamos lá. Miguel, como é que a gente sabe, né? Mas é interessante deixar claro para o pessoal, né? Ele está integrado, né? O Log Analyzer ele é completamente integrado, né? O Observability Self-Hosted. Ele já está integrado, tá? No momento que você Tá. já instala a ferramenta, você tem um wizard. E nesse wizard você já escolhe a forma de captura, já seja da parte da rede, da parte dos logs, de virtualização. Nesse wizard você tem tudo que você precisa, tá? Mas ela já está integrada dentro da observabilidade. Então você pode comprar um pacote com tudo que estamos vendo agora na tela. Perfeito. Que aí é baseado naquela divisão que a gente já conversou e já falou, né? O Essentials, aí temos o Advanced Enterprise e assim por diante. É, exatamente, exatamente. Mas do básico, tá? Do mais simples, que seria o amarelo, ele já está incluído. Perfeito, perfeito. Ótimo. Pessoal, alguma dúvida em relação à questão de licenciamento que contempla, né, né, as funcionalidades que contempla cada tipo de licenciamento ou não? Tá claro isso para todo mundo? Tá tudo certo aqui, pessoal. Podemos avançar. Perfeito. Então vamos lá. Miguel, falando agora especificamente sobre o IP Address Manager, né, a parte de gestão aí de endereços de IPs. Como é que a maioria das empresas, né, das companhias atualmente gerenciam o problema de gestão de IPs, né? Você pode falar um pouquinho da sua experiência a respeito disso? Bom, especificamente falando do Brasil, tá? No Brasil tem muita empresa grande que ainda utiliza o Excel para gerenciar endereços IPs. É verdade.
E É por que verdade. faz isso? Porque ou bem eles não sabem ou não, ou já estão acostumados a que já é assim, tá? Mas qual é o problema que vamos ter fazendo isso? Que sempre estamos dando volta no mesmo, é o tempo. Por exemplo, se eu vou para o Excel, para mim fica 5 minutos se eu sei qual é o endereço IP que está reservado, porque eu guardo lá em cores. Mas o problema é que são 5 minutos de uma coisa, 5 minutos de outra coisa, 5 minutos de outra coisa, e daí não tem mais minutos, não tem mais 5 minutos. Então, a forma legal é de ter um gerenciamento de endereços IPs, como esse que estamos vendo aqui na tela, onde eu já não preciso de ter um Excel, tá? Porque a ferramenta já faz isso para a gente. Então, eu vou me conectar ao DHCP por exemplo, da Windows, tá? Daí eu vou criar zonas, eu vou reservar meus endereços IPs, e depois, uma vez que eu já tenho tudo isso feito, que eu já fiz essa descoberta, tá? E não é que eu vou instalar a ferramenta e vou ter que criar de novo meus endereços IPs. Não, eu vou descobrir tudo que está já reservado, que não está reservado, que já está tudo pronto, tá? Eu vou trouxer em cores e daí para frente eu vou usar a ferramenta para criar novas regras, novos endereços IPs, lookup forward zones, reverse zones, tudo isso está diretamente da ferramenta. Já não vou ir mais para meu domain controller, para meu HCP, não. Tudo será já pronto da nossa ferramenta. Então, o tempo que você vai guardar é um montão, é muito. Por quê? Porque eu já não preciso de outra ferramenta para copiar endereços IPs, mandar para outro lugar, saber se ele está reservado, não está reservado. Então, temos que saber que nos tempos que estamos agora morando, tá, ou vivendo, a realidade é que não temos tempo para manual. Tem que ser muito automatizado para ter mais tempo. Então, essa ferramenta ajuda para isso. Perfeito. Não que eu não goste de Excel, na verdade eu até amo o Excel, mas com certeza é bem o que você falou, né? Quantas empresas e até grandes corporações continuam utilizando de maneira manual e realmente isso acaba gerando esse grande gap, esse grande problema, que é o tempo, né? Ninguém tem tempo para fazer toda essa gestão de maneira manual. Então, esse módulo específico, né, essa funcionalidade específica do Observability Self-Host entra justamente nesse ponto, né, pessoal? Mas vamos lá, Nina, tem algum ponto, alguma questão específica aí sobre o IPAN já? Na verdade, eu queria dar uma voltada aqui no Log Analyzer, que o Diogo ele Tá. está perguntando como que ele pode medir a quantidade de eventos por segundo, se existe alguma limitação da volumetria que ele pode armazenar, gigabytes ou terabytes por dia, mês, ano. É bem específica a pergunta dele. E não tem problema, tá? Lembra que toda essa informação é guardada diretamente dentro do banco de dados. Então, você vai ter que precisar de ter espaço do banco de dados e guardar essa informação por o tempo que você precisa, tá? Mas é sempre uma questão de espaço. Então, se você tem um SQL Server, tá? Você vai ter que saber quantos eventos aproximadamente você precisa de guardar e com isso já tem uma equação já pronta que o time Dakin já sabem como é que isso é feito. Então, dessa forma é só dimensionar de forma apropriada a solução de observabilidade com o espaço que você precisa para esses logs. Maravilha, Diogo. Espero ter respondido. Vamos aqui então para o Maurício Cruz, que ele pergunta como identificar quais as IPs estão livres. Se você está vendo aqui minha tela, tá? Aqui estamos vendo quantos endereços IPs disponíveis eu tenho, tá? Dessa subnet. Nesse caso aqui está vermelho, não temos nenhuma. Mas aqui embaixo sim eu tenho, tá? Então, se eu preciso de agregar mais, eu posso agregar diretamente daqui mais, tá? Ou aqui. Mas se eu vou diretamente para essa subnet, tá? E eu quero agregar mais ou gerenciar, já vou mostrar diretamente. Ponto número um, todos os endereços IPs que eu tenho nas diferentes zonas, tá? Eu posso ter aqui qual desses endereços IPs são reservados, tá? E qual deles estão disponíveis. Então, não é preciso ir para DHCP, tudo pronto aqui. Se eu preciso de fazer um escaneio, eu posso fazer um scan diretamente daqui, ou eu posso selecionar, ou eu posso procurar ou pesquisar por algum elemento próprio do que eu quero procurar, tá? Eu posso importar endereços IPs ou exportar.
Se eu tenho muitos, eu posso ter um filtro, mas daqui mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu venho para aqui, vou ter esses endereços IP, se eu vou para meus servidores, vou ter esses daqui, eu seleciono, vou para olhar os detalhes, e nos detalhes o que eu vou ter é, por exemplo, desse servidor, tá? Que ele está reservado, se ele está com conflitos, historial desse endereço IP, o MAC, o hostname, tá? Do historial, tudo que seja historial desse endereço IP, eu vou ter aqui toda essa informação. Maravilha, obrigada, Miguel. Maurício, acho que respondeu bem, né? Qualquer coisa avisa aqui. Tem uma pergunta do Rodrigo. Nessa questão da gestão de endereços de IPs, é possível hierarquizar a responsabilidade dos blocos? Ou seja, quero que a ferramenta gerencie que determinados IPs fiquem na responsabilidade de uma área e outros IPs de outra. Ah, nesse caso daí, o que você vai fazer é o seguinte, tá? Nos settings, o que você vai criar são roles, tá? E nesses roles, tá? Onde vai Manage Account, e no Manage Account você vai criar grupos, tá? Onde vai precisar de ter o que você quer que tenha até o nível que você precisa. Então, é uma questão de permissões e sim, é possível. Boa. Vamos lá para o Diogo. Então, como é que eu posso medir a quantidade de eventos por segundo, uma vez que a limitação é de 1.000 por segundo? Uma vez que passa por em cima, tá? Dessa barreira, o problema é que não serão instantâneos. Não é que ele deixe de capturar, sino que continua tá, capturando os eventos, mas não serão instantâneos como até a 1000. E isso pode ser num momento específico sempre, tá? Não é que acontece em toda hora. Acho que está respondido. Vamos lá, Diogo, me fala aqui, tá? Se tiver tudo ok, por agora, sem nenhuma pergunta. Até o Maurício falou: olha, respondido, deu até vontade de excluir minha planilha de rede. Realmente, né? É Procura a nossa verdade. equipe, está o contato aqui no nosso chat. Vamos lá, Sim, bora sim, nessa. sim, sim, sim. Vale a pena, Maurício. Vale super a pena. Pessoal, vamos lá. Ô, Miguel, como que o IPAM ele evita conflitos de endereço IP e reduz problema recorrente na parte de DHCP, né? Bom, então, por exemplo, aqui estamos vendo que eu estou com conflitos, tá, no endereço IP específico. Então, por exemplo, se eu venho para aqui, tá, eu vou ter ou essa subnet, tá? Eu vou entrar dentro dessa subnet, eu vou ter essa informação, tá? De qual é o endereço IPMAC, da onde tá vindo, tempos de resposta, aonde eu tenho algum tipo de conflito, tá? Então, tudo isso, tá? Eu vou mostrar diretamente da ferramenta, tá? Se eu venho para, por exemplo, deixa que eu vou botar para trás. Se eu venho para essa que está aqui especificamente, que está reservada, tá? Eu posso mostrar graficamente, tá? Que eu estou monitorando esse endereço IP que está reservado, ele já está com ativa, que está com problema, tem um overlap no scope, tá? A que hora isso aconteceu, tá? E qual foi o endereço IP que foi assignado e onde que tem um conflito, tá? Por exemplo, qual é o MAC scope do endereço IP, UDT, aqui já temos, tá, no DT eu podia olhar a parte do IPAM, e agora no IPAM eu posso olhar a parte do DT, que eu posso ter esse historial do hostname que esse endereço IP tem, tá? Então, eventos que aconteceram especificamente do UDT, tá? Por exemplo, que aqui o Deacon se logou com um endpoint X, tá? Mas eu tenho já essa informação. E mesmo, tá? O assignment do historial das MACs, do DHCP, hostname e os records do DNS. Então, tudo isso, tá? Lembra que a gente tem possibilidade de criar widgets da forma que a gente precisa, tá? Então, se eu não quero ter essa informação, mas quero ter outra informação, é possível. Eu só tenho que criar o que eu preciso, mas é possível. Ótimo, perfeito. Marina, uma questão a respeito disso? Sim, o Igor, na verdade, o Igor está perguntando: esse limite de 1.000 por segundo seria para cada device cadastrado ou limitação da ferramenta? Teria como aumentar Total, a capacidade? total. São 1000 eventos por segundo, que a realidade é que é um monte de eventos, tá? 1000 eventos por segundo é bastante, não estamos falando que isso que é pouco. Por isso que eu falei, tá, que não é um SIEM. Um SIEM tem uma capacidade maior, muito maior, tá? Mas essa daqui é uma forma que eu tenho de monitorar tudo que eu tenho na observabilidade também, tá?
com dispositivos de fora, com esse limite de 1.000 eventos por segundo. De qualquer maneira, né, Miguel, acho que é interessante, pessoal, saber um pouco, se você puder falar de maneira ampla, né? Depois, em outro momento, a gente faz uma apresentação específica sobre esse tema, já que o pessoal tá comentando bastante, sobre o Security Event Manager da SolarWinds, né? Até para o pessoal distinguir as duas tecnologias e ter um pouco de noção aí sobre isso. 100%, porque se Igor está com a parte da observabilidade, o que você, opa, desculpa, com a parte dos logs analyzer, nós temos uma ferramenta que também não é um CIEM, mas é muito parecida, tá? Onde eu posso correlacionar eventos. Eu vou me sair do script, tá? Só um minutinho. Exato. Tá totalmente fora, tá, pessoal? Acabei de colocar isso só para vocês terem um pouco de uma ideia, mas eu acho que é interessante, talvez em algum momento, a gente fazer uma apresentação específica, ou se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Security Event Manager, entre em contato com a nossa equipe, a gente faz uma agenda específica com vocês e com o time de segurança da tua empresa para poder falar um pouquinho sobre o SAM aqui dentro. Fala, Miguel. Então, são licenças para servidores e dispositivos de rede, tá? E tem outras que são para estação de trabalho, tá? Então, se eu quero monitorar estações de trabalho, também eu posso fazer isso. Mas o importante é que eu vou ter todos os eventos, tudo o que vai acontecendo. Aqui o limite já são em 2.800 por segundo, tá? Eventos capturados, 2.800 por segundo. Eu vou ter essa informação que estamos vendo aqui na tela, tá? Eu vou ter um monte já de filtros já criados, tá? Já seja o nível de segurança, firewall events, ataque de vírus, operações de TI, já tudo isso já vem criado, tá? Mas, por exemplo, se eu vou para logon failure, também eu vou capturar essa informação, tá? Desse evento, vou estandarizar toda essa informação, tá? Eu vou também poder fazer uma correlação do que eu preciso, tá? Por exemplo, agregando informação que eu quero de ter um relatório específico, com regras. E essas regras, para mim, dão a possibilidade de criar, por exemplo, por exemplo, uma regra com as especificações que eu quero, com também possibilidade de criar ações. Por exemplo, eu posso criar uma ação de bloquear endereço IP, ou, por exemplo, de criar um incidente, ou, por exemplo, matar um processo. Vamos imaginar que eu tenho uma estação de trabalho. A primeira coisa que um vírus faz é desativar o serviço do antivírus. Então, aqui a gente poderia reativar todo o tempo de forma automática, porque um agente que está trabalhando para isso. Dispositivo de rede com syslog, tá? Servidores e estações de trabalho com um agente e eu posso ter ações. Esse dá para falar uma hora inteira, tá? Eu vou ser bem rapidinho, mas o importante é que a gente poderia te ajudar na parte dos eventos e depois uma coisa interessante é que você pode se integrar com observabilidade. Então, o que acontece no SEM, você pode ter uma integração nativa sem custo algum, onde você vai ter essa informação, tá? Dos eventos de forma holística. Se você quer entrar dentro de um nodo, de um evento específico, você pode ir diretamente da ferramenta e fazer essa análise sem necessidade de chegar para a consola. É nativa a integração e a chegada do evento. Perfeito, Miguel. Como você comentou, né? Isso é uma apresentação de uma hora, só especificamente do Security Event Manager. Acho que a gente até pode marcar uma próxima aí, se o pessoal achar interessante. Comentem aí que a gente marca assim, faz algo muito mais amplo em relação à tecnologia. Mas obrigado aí pela breve introdução, Miguel. A Nina, acho que tem mais alguns pontos, depois a gente já continua aqui para concluir a parte do IP Address Manager. Maravilhoso. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é do Rodrigo. Ele fala o seguinte: a descoberta de ativos consumindo endereços IPs funciona apenas de forma passiva, através de SNTPs e syslogs enviados pelos próprios dispositivos, ou existe algo ativo, como scan na rede, recebimento de flows ou mirror? Essa é a primeira pergunta dele. Depois eu faço a segunda. Bom, então a gente vai fazer um escaneio, tá? Não é com SNMP, tá? Deixa que eu vou te mostrar, mas, por exemplo, com o IPAM, tá? O que eu vou fazer é utilizar o SNMP, WMI ou ISNMP, tá? Para associar esse endereço IP a um dispositivo.
Então, eu vou capturar essa informação de forma de um escaneio, tá? E daí vou trouxer toda a informação que estamos vendo aqui na tela. Então, é com o protocolo SNMP. A continuação da pergunta do Rodrigo é: e como o sistema gerencia dispositivos com mais de um endereço de IP? Por exemplo, você vai ter, deixa eu ver se posso te mostrar aqui, mas, por exemplo, se ele tem diferentes placas de rede, você vai olhar tudo isso, tá? Dentro do endereço IP. Então, deixa que eu vou para aqui. Então, aqui eu tenho, tá, a forma de criar o DHCP Scopes, tá, onde eu vou selecionar o nodo, credenciais, como eu vou escanear tudo que esse dispositivo tem, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui um que seja um servidor, por exemplo. Então, esse daqui que é um servidor, tá? Ele vai ter, por exemplo, muitos endereços IP. Está vindo aqui? Então, aqui eu tenho uma que é endereço IP 4, tenho outra que é endereço IP 6. Então, eu vou capturar toda essa informação diretamente do dispositivo, tá? E vou associar com a parte do DHCP ou com o IPA. Ótimo. Rodrigo, espero que o Miguel tenha respondido. Caso contrário, escreve aqui para gente. Ah, ele respondeu aqui. Ótimo, obrigada. Agora, o Reginaldo está fazendo uma pergunta que é a seguinte: quando o IP está reservado, podemos determinar hostname, MAC e demais informações? Há algum alarme que mostre essa divergência de informações do que foi configurado e o que foi descoberto? Sim, eu mostrei isso aí no princípio. Por exemplo, aqui eu estou com conflitos, tá? Esse widget fala de endereços IP com conflitos. Se eu vou para esse endereço IP com conflitos, eu vou ter aqui informação, tá? Que o conflito está acontecendo, tá? Eu vou ter aqui qual é o endereço IP que tem esse dispositivo, aonde que está o conflito, tudo o historial, tá? Desse dispositivo por exemplo, com MAC address, também o historial, tá? O hostname, mas tudo isso, como você está vendo aqui na tela, ela está reservada e eu tenho toda essa informação. Isso até, de certa forma, já responde, né, Miguel, um dos pontos que a gente ia abordar aqui, né, que é em relação aos conflitos de MAC address, correto? Exatamente. Aqui a gente já tem, Perfeito. eu posso entender aonde que está o conflito, tá? Logicamente com uma alerta que vai chegar por correio, ou por um Teams, por WhatsApp, como você queira, tá? E eu vou entender Uhum. exatamente o que acontece. Por isso, nesse caso daqui, se eu estou com um dispositivo que tem um conflito, eu vou saber aqui, nesse caso, que é um Windows, por isso eu tenho esse ícone aí. E também qual é o MAC address e exatamente qual é o dispositivo. E aí eu vou e posso navegar diretamente para esse dispositivo e entender se ela está reservada, não está reservada, qual é o nome do server, quantos endereços IP eu estou usando. Então, tudo gráfico, pronto, sem Excel. Perfeito. Mais algum ponto, alguma questão? Podemos. Boa, Reginaldo, espero que o Miguel tenha respondido direitinho. É, ele agradeceu, tudo certo, galera. Vamos nessa, já estamos quase Vamos chegando lá. no final. Então tá, Aham, aham. é isso. Aí a Vamos gente lá. ainda Então, tem esse quiz. último ponto aqui, Miguel, para facilitar. Qual que é a complexidade, né, de implementar aí a parte do IP Address Manager dentro do negócio dos nossos clientes? É super fácil, porque como já temos Uhum. observabilidade, tá? Já é uma parte do Wizard, onde eu vou descobrir exatamente onde eu tenho meus DHCPs. Nesses DHCPs, eu vou selecionar, por exemplo, se eu quero agregar mais informação, eu vou selecionar qual é o HCP que eu quero usar, por exemplo. Nesse caso daqui, eu vou começar a ter toda essa informação que eu quero ter do IPAM. Vamos a reservar tudo, não, desculpa, vamos a colocar tudo de forma gráfica, tá? Vamos a colocar credenciais, seteo do escaneio, como eu quero trazer informação, e já deu. Já temos tudo isso, não é complexo. Perfeito. É algo simples, né, de fazer e já botar em produção. Exatamente, 100%. 100% é perfeito. É por isso que eu posso importar a informação, tá, dos endereços IP que eu já tenho, eu posso exportar essa informação. Por exemplo, se eu quero agregar uma subnet, tá, eu vou ter aqui é, um, é,
um wizard, onde vou selecionar o que eu quero agregar, qual será o nome, então tudo que seja relacionado com reversão, telnet, lookup forward zones, tudo isso já eu posso criar diretamente daqui. Não tenho que ir mais para DHCP, tudo pronto daqui. Ótimo, Miguel. Obrigado, obrigado aí. E, pessoal, eu agradeço a presença de todos, né? A gente está chegando aqui no final da apresentação. Tem mais algum ponto que você gostaria de abordar, Miguel, antes da gente ir para o nosso game time aqui ou não? Acho que fica tranquilo. Bora? Então, vamos lá. Pessoal, novamente eu agradeço a presença de todos. Eu vou